Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de aplicações de equações diferenciais de primeira ordem, certo? Vamos ver mais uma situação em que a gente pode utilizar esse tipo de equação diferencial para modelar ou chegar até uma solução. E a situação que se pretende modelar com esse tipo de equação agora é o caso de diluição ou mistura. Eu vou considerar aqui no nosso exemplo um caso com o líquido água e o produto que vai ser misturado sal. Então, água e sal. Para facilitar o nosso entendimento aqui, a condição do exemplo em questão. Mas é válido que a solução aqui necessariamente não precisa ser água. A gente pode ter a solução de outro tipo de líquido, também com outro tipo de produto, para a gente verificar a situação da mistura ou da diluição. Tá? Vamos usar o água e sal só para facilitar. Lembrando que vale para qualquer outro caso similar a este aqui. Muito bem, nós temos uma quantidade do produto entrando num tanque e uma quantidade saindo. E o nosso interesse é calcular a quantidade, nesse caso, de sal que a gente tem aqui nessa mistura. Ok? Aqui nós temos água e sal entrando, água e sal saindo. Aqui nós temos uma concentração de entrada, uma concentração de saída. Detalhe importante, a concentração de saída é a concentração que vai estar aqui. E a gente vai considerar que essa mistura é bem feita. Tá? Que a gente tem uma pazinha aqui com misturador. Ok? Se a taxa, ou melhor, se a vazão de entrada e a vazão de saída é a mesma, esse líquido aqui se mantém com o mesmo volume. Se as vazões de entrada e saída são diferentes, a gente vai ter a diminuição ou o aumento desse volume que aqui está. Ok? Basicamente isso. Então, o nosso interesse é calcular a quantidade de sal que vai ter aqui dentro, certo? Mas a gente consegue modelar isso aqui de forma inicial através da taxa de variação da quantidade. O que aqui, pessoal, é a quantidade de sal, que num outro problema pode ser outro elemento, tá? Outro composto, outra solução, assim por diante. Aqui o que vai ser o sal? A taxa de variação de sal no recipiente é a taxa que entra menos a taxa que sai. Isso parece ok, né? Muito bem. E essa taxa, ela é calculada através da concentração vezes a vazão. A parte que entra, a concentração e a vazão que entra. A parte que sai, a concentração e a vazão que sai. Certo? Para a gente observar que isso aqui está ok, eu gosto de colocar as unidades, porque às vezes você fica com um pouco de dúvida e a unidade ajuda a perceber se você cometeu algum engano. Vejam só, a concentração de sal na água é dada por grama por litro. Então, se você tiver mais sal, vamos dizer assim, você vai ter mais grama por litro de sal, você vai ter mais gramas de sal por litro d'água, certo? Então, a concentração de gramas de sal por litro d'água, certo? E a vazão é a quantidade de litros que vai sair por minuto. Litros da mistura, né? Se a gente está multiplicando essas duas grandezas, a gente pode simplificar as unidades, ou vai cortar o litro embaixo para o litro em cima. Vai ficar grama por minuto, que é justamente a unidade que aqui está. Sal por tempo, grama por minuto. Então tá ok a nossa montagem, certo? Bom, então não tem muito segredo. Aqui no exemplo, tudo foi indicado por letrinhas para você identificar o que está aqui nessa fórmula. Mas basicamente é a variação da quantidade de sal por tempo nessa nossa mistura é a concentração de entrada vezes a vazão de entrada, que normalmente a gente vai ter, menos a concentração de saída vezes a vazão de saída. A vazão de saída a gente consegue ter também. O problema está aqui, pessoal, porque a gente não sabe a quantidade de sal que tem aqui no recipiente. E o volume aqui está variando em função do tempo, por quê? Porque se essas taxas aqui, no caso, as vazões, né? Melhor falando, as vazões forem diferentes, o volume que vai variar. Então, o volume vai variar com o tempo. Mas vejam bem, se não houver variação de volume, a gente vai simplesmente dividir. Lembre-se que isso aqui é concentração. Seria Q, que é a quantidade de sal, dividido por volume. Certo? Esse é o conceito de concentração. E aí já estaria ok. Mas como o volume também vai variar, dependendo da situação que a gente pega, temos que fazer o seguinte: o volume variando com o tempo é o volume inicial, mais o volume que vai entrar, mais, deixa eu só melhorar a posição aqui, mais o volume que vai sair. Certo? Isso aqui é a mesma condição que lá em cima, só que agora a gente está tratando do volume. Ok?
Bom, então ficamos assim. Como é que eu calculo o volume? É vazão por tempo. Ó, vazão de entrada, vazão de saída e o T de tempo. Se a gente observar novamente as unidades, minuto embaixo, minuto em cima, vai cancelar. Isso aqui vai dar litro, que está ok, que é a unidade de volume para esse caso. Então, a fórmula que nós teremos finalmente é essa aqui. Lembrando que só vamos trocar aqui embaixo, ó, né, o volume pela função dele. Volume inicial. Aqui nós temos vazão tempo de entrada e de saída. Certo? Aqui só foi colocado em evidência o T, porque o T vai ficar como variável. Então as variáveis aqui serão Q e T. O resto tudo a gente tem que considerar valores conhecidos, números. Ok? Agora detalhe, vazão de entrada, vazão de saída. Certo? Se elas forem iguais, o que vai acontecer? Zero. Zero vezes T, vai sumir o T. A nossa equação diferencial vai ficar um pouco mais simples. Certo? E a gente tem em todos os casos, né? Aí está. Então, é só você ver o que significa cada um desses termos que está aqui e substituir. Todos eles estão muito bem indicados aqui na nossa parte teórica. Mas a gente vai tentar fazer isso aqui sem se prender muito aos termos. Tentar fazer usando o conceito de taxa entrando, taxa saindo, tá? Mas nada impede de você olhar com mais calma aqui e ver quem são os termos. Muito bem. Vamos ao nosso exemplo. Temos nosso exemplo aqui, ó, que é o exemplo 3, que ele diz o seguinte: um tanque contém 500 litros de água pura, informação importante. Uma solução salina, contendo 2 gramas de sal por litro, é bombeada para dentro do tanque. A uma taxa de 5 litros por minuto. Isso aqui é a vazão. E o 2 gramas por sal, 2 gramas de sal por litro é a concentração. A mistura é drenada à mesma taxa. Opa! Taxa de entrada, taxa de saída igual. Encontre a quantidade de gramas de sal, ou seja, Q, no tanque em qualquer tempo. Então, em qualquer tempo significa que ele quer uma fórmula, uma função que calcule para qualquer valor de T essa quantidade. Então, ele quer a função Q de T. Ok? Muito bem. Já peguei as informações do problema e já coloquei aqui, ó. Certo? Para a gente não ter que ficar lendo toda vez o problema. Certo? O que nós temos aqui? Que é o nosso exemplo 3, do nosso material. 500 litros de água pura. Opa, se a água é pura, ela não tem mistura, então não há sal na água do recipiente, certo? Então eu já posso escrever isso aqui, ó, que é de 0 igual a 0. Quando o tempo for 0, que é a quantidade de sal. Quantidade de sal, 0. Ok? Então o nosso tanque, né, nessa situação aqui inicial, aqui a água pura não tem nada de sal. Poderia já ter, né? Já poderia ter. Nesse caso não temos. Ok. Lá dizia que a concentração de entrada era 2 gramas por litro e a vazão de entrada 5. Vazão de saída também, as duas são iguais. E a concentração de saída, a gente não tem, pessoal. Coloquei também interrogação aqui, por quê? Porque a pergunta justamente é quanto de sal tem no recipiente. E o que sai está bem misturado, é o mesmo que tem no recipiente, então a gente não sabe. Ok? E é isso que a gente quer saber. Então, vamos partir aqui, pessoal, né, do nosso modelinho. Dá para seguir a fórmula bonitinha como está lá, mas a gente vai tentar montar aqui para fixar bem essa ideia. Certo? Taxa de liberação da quantidade de sal por tempo é a taxa de entrada e a taxa de saída. A taxa de entrada é concentração vezes vazão, que a gente já viu que fecha direitinho o conceito e também as unidades, obviamente. Então, a concentração de entrada, 2. Vazão de entrada, 5. Tá? De entrada apenas. Se eu falei saída, foi um leve engano, tá? Concentração e vazão de entrada. Agora vamos colocar a de saída. A concentração de saída não temos. Vou deixar em aberto. Vezes a vazão de saída, que é a mesma. Está aqui, ó, 5. E a gente viu que a concentração de saída é a mesma que está no interior. A gente não tem. E na verdade vai ser o quê? Vai ser a quantidade de sal que tem lá dentro, que vai variar com o passar do tempo, dividido pelo volume. Só que esse volume aqui, ele pode variar com o tempo também. Certo? Ele pode variar com o tempo também.
Então a gente tem a equaçãozinha para o volume aqui, ó. Ah, aqui em cima, pessoal, é só para a gente confirmar a unidade e reforçar o nosso conceito, tá? Olha só. Concentração, grama por litro. Vazão, litro por minuto. Estou multiplicando as duas aqui. O que acontece? A gente simplifica, fica grama por minuto, que é justamente a grama de sal por tempo por minuto. Tá? Então tá ok aqui certinho. Aqui também você pode fazer o teste. Então temos aqui a funçãozinha que vai calcular o volume. Vamos escrever então. O nosso volume aqui. O volume variando com o tempo vai ser o quê? O volume inicial, 500 litros, mais o volume de entrada. O volume depende da vazão, de quanto que está entrando com o passar do tempo. Então a vazão de entrada, né, esse V aqui na verdade é volume, né? Mas a vazão de entrada é quanto? 5. Então temos aqui 5 vezes o tempo. Menos o volume vai ser calculado através do quanto entra vezes o tempo. Porque a vazão diz quanto que entra a cada intervalo de tempo. Ou a vazão de saída, 5. Então, 5 vezes tempo. Se eu tivesse um valor maior de entrada, ele ia acumular volume. Se eu tivesse um valor maior de saída, ele ia ter uma diminuição do volume. Como 5t menos 5t zerou, certo? Ficamos só com isso aqui. O volume, em função do tempo, ficou 500 litros, certo? Você vai ver que a nossa forma padrão lá no nosso material, você ia colocar esses valores diretamente aqui, ó, certo? Ó, tá? Aqui ia ficar 5 e 5. 5 menos 5, 0t. Ia cancelar, ia ficar Q dividido pelo volume inicial. Ok? Que é o que vai acontecer aqui, ó. Q dividido pelo volume inicial, que nesse caso é o mesmo, ele não vai se alterar. Muito bem, já podemos escrever aqui, ó, a nossa expressão. dq dt é igual 2 a 5, 10, menos o que é a quantidade de sal no recipiente, dividido pelo volume, que não vai mudar. Se mudasse, teria a variável t aqui, ele ia mudar com o tempo, não vai mudar, vezes o 5. Podemos fazer uma simplificação. dq sobre dt igual a 10. O 5 simplifica aqui, temos menos Q dividido por 100. Aí está a nossa equação diferencial de primeira ordem. E olhando bem, ela pode ser resolvida por separação de variáveis, né? Posso passar o dq para cá multiplicando tudo isso aqui. Depois passar tudo isso que está dividindo para cá. Ficou Q de um lado, T do outro, e a gente manda ver. Mas se você olhar também, ela é uma equação linear. Ela é uma equação de variáveis separáveis linear. E a gente, como já resolveu os exemplos anteriores por separação de variável, esse caso a gente vai resolver pelo formato de linear, que vai ser um pouco mais rápida a resolução, um pouco mais breve, mais objetiva. Então vale a pena. O que a gente pode fazer é escrever ela no formato padrão em que a gente aplica o nosso procedimento de equação linear. Menos, eu vou passar esse cara para cá, já vou colocar em evidência, ou em evidência não, em destaque aqui o coeficiente. E agora nós temos a equação na forma linear que a gente costuma usar para resolver. Tá? Na forma linear. Aí está. Certo? Detalhe que ela não tem a variável t aparecendo. Ela tem até um nomezinho que é uma equação autônoma. Certo? Não tem o t aqui aparecendo. Se tivesse diferença na vazão de entrada e saída, teremos um t aqui embaixo, que também continuaria sendo linear. Muito bem. Já deixei aqui, então, a nossa equação, ó, certo? Opa, deixa eu só voltar aqui. Passou para cá, ficou mais, né? Certo? Ficou um maisinho aqui, ó. Tá? Era menos, passou para cá mais. Tá? Escapuliu. E aqui já está escrito corretamente. Opa, tá? Temos aí o nosso modelinho, ó. Certo? Temos aí o nosso modelinho, já escrito na forma linear. E já coloquei aqui em verde as nossas fórmulas para resolver a equação linear, certo?
Destaque que as nossas formas estão com a variável x e y, e aqui nós temos q e t. Então vamos calcular primeiro o φ, que é o fator de integração, ou fator integrante, que é elevado a p de x. Agora detalhe, quem temos o p de x aqui, está na frente, é o coeficiente do y, certo? O y está aqui em cima, está aqui o coeficiente. Então esta aqui é a nossa função p de x. Então 1 sobre 100. 1 sobre 100, o x vira t, φ de t. Então só resolvemos aqui. Temos fator integrante, φ de t, e a integral de 1 sobre 100, né? 1 sobre 100 é constante, fica fora. E a integral de dt, t. Para facilitar, φ de t é igual a e. Vou multiplicar o t por 1, então vai ficar t sobre 100. Pronto, já temos o fator integrante. Agora, para calcularmos a função que é y, veja, o y está aqui em cima, agora é o q. Nós temos que ter o f de x também. O f de x aqui está. Ó. Podia variar em x, nós temos aqui uma função independente de x, o que facilita o nosso trabalho, na verdade, né? Então vamos lá, já aplicando a nossa fórmula, que alguns conhecem como transformada de Lagrange, né? Mas a gente não encontra essa denominação em todo lugar. Tá? Então, aqui está o fator integrante, e na t sobre 100, integral esse fator de novo, e na t sobre 100, vezes a função f de x, que não depende de x nesse caso, 10. Em vez de dx, nós temos dt. Agora é só resolver essa expressão. E aqui vamos nós, que é igual. Vamos já jogar esse cara para cima, que a gente vai acabar multiplicando ele depois. Né? Então, vamos jogar ele para cima. E na menos t sobre 100, porque quando a gente inverte uma fração, o expoente troca de sinal. Um aqui embaixo não precisa escrever. Certo? Agora, integral, olha só, tem um número multiplicando. O número vem para frente. Eu vou colocar o 10 aqui, então. Certo? Constante. Integral de e na t sobre 100. É como se fosse integral de e na ax. Então, a integral é ele mesmo. Só que como a gente tem um coeficientezinho no expoente, que é 1 sobre 100, ele fica embaixo. Certo? 1 sobre 100. Ele fica embaixo. Qualquer coisa é só recuperar a formulazinha lá na tabela nossa de integral, você já vai lembrar. Que quando tem um coeficiente aqui no expoente, ele aparece embaixo, o coeficiente numérico. Né? O 10 já está na frente, mas não pode esquecer a constante de integração. Aqui só tem que tomar um pequeno cuidado, pessoal, que isso está multiplicando a integral. Então vejam só. Integral é tudo isso aqui, ó. Certo? Ficou um vezes meio pertinho ali. Tá? Para não esquecer da constante, senão a gente não encontra a função corretamente. Então, agora sim, que é igual. Esse vezes o primeiro termo. Olha só, potências de mesma base multiplicando. Mantém a base e soma os expoentes. Esse expoente e esse expoente são iguais. Esse aqui somado com esse vai ficar quanto? Vai ficar e elevado a zero. Eu vou escrever então, tá? E elevado a zero. Vai ficar o 10 aqui. E esse 1 dividido por 100, se eu inverter essa fração, fica o 100 em cima. Então vale a pena, já que a gente está fazendo passo a passo, fica 1 embaixo, certo? Mas, veja que eu multipliquei esse termo por todo esse cara aqui. Agora esse vezes o c. Então agora vamos escrever o c vezes e na menos t sobre 100. Ok? E na 0 é 1. Se você quiser fazer uma gracinha aqui, ó. E na 0 é 1, cancela com esse 1. Tá? É só uma gracinha. 10 vezes 100. Aqui nós teremos q igual a 1000 mais c vezes z na menos t sobre 100. Aí nós temos o quê? Aqui nós temos a solução geral, né? Para o problema. Mas a gente quer a solução particular, para determinar exatamente a quantidade de sal no recipiente. Então essa constante C precisa ser descoberta. Ela tem a ver com esse problema especificamente. E como que a gente vai? A gente precisa de uma informação de Q e tempo. E nós temos o problema. Lembra que a gente viu que era água pura no início do recipiente? Então vamos lá. Nós tínhamos água pura. Então significava que a quantidade de sal no instante zero
Era zero, podia ser outro, mas nesse caso não é. Então, Q de zero é igual a zero. Vamos substituir, então, aqui. Na verdade, eu já posso escrever aqui, Q de T, né? Escrever o Q de zero. Certo? Eu não havia escrito até então, para deixar ela um pouco mais simplificada, né? Vamos lá, 1000 mais C vezes Z. O tempo, 0 sobre 100. E eu vou colocar o sinal de menos, né? Certo? No tempo zero, a quantidade de sal é zero. No tempo zero, a quantidade de sal é zero. Aqui temos 1000 mais C. 0 dividido por 100, 0. E elevado a zero, 1. C vezes 1C, acabamos de achar o valor de C. O 1000 passa para lá, negativo. Temos aí o valor de C, que é o que estava faltando. Ok? Agora nós podemos escrever finalmente a nossa expressão, certo? Vamos escrever aqui embaixo, já que a gente está na sequência, então. Vamos escrever logo aqui, então. Q de T é igual a 1000. O C é menos, então, menos 1000 vezes E elevado a menos T sobre 100. Aqui está a função que vai calcular em qualquer tempo a quantidade de sal presente na mistura. Certo? Basta que indique o tempo, teremos a quantidade de sal. Certo? Uma bela aplicação, uma bela modelagem matemática, já está resolvido o problema, a questão era esta. Mas a gente vai agregar um pouquinho de valor à nossa resolução e vamos fazer uma representaçãozinha gráfica só para estimular o raciocínio com relação a essa modelagem. Vejam só. Vamos fazer. O problema já está dominado, né? Vamos fazer aqui do lado, pessoal, uma representação gráfica. Tá? Só para a gente poder visualizar melhor o que aconteceu. Aqui no eixo Y nós temos Q, que é a quantidade de sal, que vai ser dado em grama. E aqui nós vamos ter o tempo, que nesse caso aqui foi dado em minuto. Certo? Aqui nós temos uma função exponencial, já bem conhecida. Como o expoente é negativo, ela seria decrescente, mas como tem o termo aqui na frente negativo, ele inverte o raciocínio. Ela é crescente. E ela parte de qual quantidade inicial de sal? Está aqui, ó. Zero. Você pode fazer o teste aqui se quiser de novo, tá? No caso, né, quando o tempo é zero, seria o cara que ocupa o x. Quando o tempo é zero, o Q é zero. Então ela parte justamente daqui. E para quem tem boas lembranças, né, está bem inteirado sobre as equações exponenciais, a gente já sabe que esse tipo de equação ou função, né, função exponencial, esse cara aqui representa uma assíntota horizontal. Então nós temos uma assíntota horizontal aqui, ó, justamente no 1000. Tá? Vou fazer ela traço ponto aqui, ela não é a linha do gráfico, ela é só uma referência, né? E a gente sabe que esse gráfico vai ser assim, ó. Uma curva exponencial, saindo do zero e se aproximando da assíntota. E esse valor de 1000, né, se você não conseguisse identificar ele na própria função aqui embaixo, ó, você pode fazer um limite, né? Porque se você deixar aquele experimento rolando durante muito tempo, certo? Muito tempo, coloca um tempo finito. Se você fizer o limite, tá? Vamos até acrescentar aqui, já que o objetivo é explorar mais o exercício, né? Ó, o limite de Q de T, quando T tende a mais infinito, esse limite vai ser quanto? Rapidamente, se a gente colocar o mais infinito aqui, ó, é difícil de interpretar, aqui vai ficar infinito negativo dividido por 100, mas se a gente inverter essa expressão, ela vai ficar assim, ó, vai vir para baixo. Aí fica infinito dividido por 100, continua infinito. E elevado a infinito fica infinito. Então nós vamos ter 1 dividido por infinito. E 1 dividido por infinito a gente sabe o valor, é zero. Certo? Apesar de o infinito não ser um número. Então isso aqui vai dar zero. 0 vezes 1000, zero. Nós vamos ter como limite
1000, certo? Que a gente pode ver isso graficamente ali, ó, né? Se o tempo for aumentando indefinidamente, o limite dessa curva é 1000. Tecnicamente não vai chegar no 1000, vai se aproximar muito, ok? Depois tem outra, né, pessoal? A gente poderia também determinar que vai chegar um momento que vai estabilizar em 1000, né? Em 1000 gramas vai ficar 1 quilo de sal dentro do recipiente. Por quê? Porque a gente viu que ele começou com 500 litros, certo? Começou com 500 litros, vamos até lembrar aqui, ó, né? Começou com 500 litros e ele tinha uma vazão de 2 gramas por litro. Então, 500 vezes 2 ia chegar um momento que ia dar 1000, certo? Saturação total do recipiente. Ok? Aqui ficou o limite, né? Muito bem, aí está. Fizemos mais uma modelagem matemática através de equações diferenciais de primeira ordem e caímos no modelo linear. Tá? Grande maioria dos exemplos, a grande maioria de casos dos nossos exercícios aqui serão de equações diferenciais lineares ou separáveis por variável, separação de variável, certo? Aí está. Ó. Beleza, pessoal? É isso? Valeu!